É engraçado, você falou sobre a curadoria, né? Como você acha que mudou isso, a curadoria de conteúdo mudou dos anos 90 até hoje, onde a gente tem esse volume avassalador de informação e autopublicação também, né? Qual que você diria que é a responsabilidade como editor nesse novo cenário? Assim, o mercado mudou bastante, né? Assim, dos anos 80 ou 90 para cá, a gente, por exemplo, se via que os livros, já havia as listas mais vendidos, e as listas mais vendidas são importantes porque elas dão uma espécie de parâmetro de um tipo de qualidade. Você ali, as livrarias usam ali como parâmetro para dizer assim, você pode escolher um desses aqui, porque já passou pela mão de muita gente e elas continuam comprando e recomendando, né? Mas eu não gosto disso aqui de autoajuda. Vai para não ficção, vai para ficção, coisa assim. E elas publicavam, você vai ver ali, se você pegar as listas, vai ver que são sempre livros muito voltados para um público adulto, né? Mais literários, né? Então, vou diferenciar assim, literatura é tudo que é escrito, né? E literário é aquilo que dá ênfase à arte, à Sim. forma, né? Não tanto ao conteúdo, né? À história em si. E a gente viu um movimento, principalmente foi capitaneado por Harry Potter, que colocou um público que não existia na livraria, que era o público infanto-juvenil. Ele não existia seção de livro. O livro infanto-juvenil, ele era o escolar, que era indicado pela escola, que ela comprava lá, e você não tinha uma seção, não tinha criança frequentando. Harry Potter fez isso, né? Para quem não conhece, Harry Potter começou a colocar, quando anunciavam Harry Potter, tinha fila na madrugada. Estreia de meia-noite, como né? se fosse um iPhone novo. Sim, é verdade. verdade. É verdade. Então, e as crianças... Só que assim, aí a criança vai esperar, depois que ela devora Harry Potter em um mês, sei lá, menos tempo às vezes, o que ela vai fazer? Ela foi para outros livros de fantasia. Ela foi para Tolkien, né? Foi para Bill Pullman, foi para o guarda-roupa lá, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira. Isso aconteceu comigo, porque eu peguei esses lançamentos do Harry Potter e quando você ia na livraria, tinha isso mesmo, né? Tipo, os relacionados, né? Eu li a Bússola de Ouro, fui atrás aquele lá do Monstro do Lago Ness, todos esses infanto-juvenil que o cinema também foi levando. Você estava né? no gênero de fantasia, né? Sim. E aí, como assim? Você não vai esperar. Agora você foi picado pela coisa de ler. Como que você vai fazer agora? Aí começaram a trazer os outros e os clássicos e as pessoas vão escolhendo os seus, né? O que aconteceu com esse fenômeno de Harry Potter foi que ele colocou muita gente. Todo gênero que surgiram depois de Harry Potter, vários gêneros que acompanharam as idades desse público que foi formado com Harry Potter, né? Então, o Harry Potter tinha mais ou menos uma idade ali de 12, 14 anos, mais ou menos, talvez 16. Outros liam, sim, mas a média forte era esse. E você vai ver vários outros gêneros e livros e autores que fizeram grande sucesso por causa de Harry Potter. Por exemplo, Crepúsculo. Sim. Vai acontecer 8 anos depois. Porque nós criamos gêneros, colocamos uma massa de leitores no mercado, com a faixa etária em que quer se reconhecer, quer conhecer histórias que se conectem com a realidade, com a mentalidade, com as ideias. Por isso que é muito difícil, né? É uma questão, por exemplo, que eu discuto no meu meio há muito tempo, e é um erro gravíssimo da formação de leitor no Brasil, querer ensinar literatura ou formar leitores, querendo que os jovens leiam obras escritas há 100, 150 anos atrás para adultos naquela época, como Machado de Assis, como José de Alencar, como livros O Cortiço, a Luiz Azevedo. Então, assim, você tem que primeiro formar, e para você formar, você tem que focar no prazer. Sim, porque senão é lição de casa. Aí a criança não quer a lição de casa. E ela aí quer a prazer. receita para a desgraça. Sim. É a receita para a pessoa desistir de ler e vai entender. E isso vai ser aquela coisa, meio aquele filme A Origem, que Sim. bota uma coisa na cabeça e nunca mais. E ela vai decidir que a leitura é uma coisa ruim e Sim. chata. Você diria, então, a gente falou tanto sobre Harry Potter, né? Que talvez o Harry Potter tenha sido a obra mais importante dos últimos 30 anos para levar pessoas à livraria? Talvez 50. É mesmo? Porque ela colocou uma gama de pessoas para ler. Por exemplo, quando eu falo que até os anos 80, 90, você tinha aí, quem estava lendo era Estação Finlândia.
Da Romê vai lembrar. Foi um best-seller no Brasil, indicado por Paulo Francis. Né? E vários best-sellers aconteceram nessa época, indicado pela nata da intelectualidade no Brasil. Só que aí depois você vai colocar aí uma massa de leitores tão intensa, capaz de fomentar listas, e isso vai promover outros escritores e outros livros do mesmo gênero. Então, assim, a literatura juvenil e jovem adulto vai crescer fortemente. Então, esses outros livros adultos, mais literários, deixaram de ser lidos? Não. Só que o número de pessoas que Harry Potter colocou para ler, e ler como bicicleta, é um hábito que não se perde, né? Não volta mais. Se ela está aficionada, ela vai crescer, vai procurar outros temas mais densos, mas acontece isso, ela vai continuar lendo e criando outros gêneros, né? Não volta mais. É uma conexão que se teve, e Harry Potter fez isso. E a gente, assim, todo o mercado fica o tempo todo tentando enxergar o que vem depois. Claro que outros autores vieram depois de Harry Potter, como o Diário de um Banana, por exemplo, é um fenômeno gigantesco. Teve os Jogos Vorazes também. Jogos Vorazes, Suzanne Collins, né? Inclusive vai sair um filme esses dias aí, novo, não sei se já saiu. Vai sair ano que vem, sair. É mais um livro. Né? O livro nem tinha sido anunciado e anunciaram o filme, né? Eles estão muito em paralelo. Então, assim. porque, na verdade, uma coisa funcionando com a outra catapulta, né? Os resultados. Sim. E o mercado de quadrinhos? Parece que está bem em crescimento também, né? Principalmente do graphic novel, né? Tem vários. O mercado de quadrinhos, assim, ele é muito amplo, né? Não é só... porque tem o quadrinho... sempre foi um quadrinho mais... que é o graphic novel mais para adulto. O mercado super rentável é o de super-heróis. As maiores franquias do cinema atualmente são todas de super-heróis. Né? Então, os atores, por exemplo, podem até assim, eu não quero ficar fazendo super-herói a vida inteira, mas assim, o que ele ganha de dinheiro com super-herói, ele pode fazer, ele pode se aposentar depois de uns 2 ou 3 filmes pro resto da vida, se quiser. Né? Mas tem outros tipos de quadrinhos, né? O mais reflexivo, agora está surgindo, já está forte no mundo todo, um quadrinho infantil, né? E foi muito importante também os quadrinhos terem partido para as adaptações de clássicos. Sim. Eu mesmo lancei uma edição do Guerra e Paz. Um quadrinho. Um livro de, não sei, quase 1000 páginas, mas em quadrinhos ele fica palatável. E por que ele é bom? Porque ele compacta um texto que geralmente uma pessoa, um jovem, né, iria ter muita dificuldade de encarar. E depois que ele gosta, aí ele pode encarar. E não deixa de ser uma adaptação também, né? É uma adaptação. E assim, não está substituindo. Sim. Só está dando acesso. E o Brasil está bem nessa área de adaptação, né? Tem bastante. Bastante coisa mesmo. É forte no Brasil. De autores brasileiros adaptando quadrinhos, né? Sim, é forte. É forte e eu acho bem positivo. Porque é uma porta de entrada, né? Porque a gente tem que parar de falar assim... Eu já ouvi no passado alguns autores mais claros falam assim, isso está banalizando. Não, isso é um elitismo chato. É um elitismo chato. Total. A gente tem os livros que fazem, de certa forma, uma sinopse, ou um resumo, ou um compacto, porque ele é uma porta de entrada. Porque você, com tanto de informação que tem, não tem condições de ver tudo. Mas se você tiver acesso a um princípio, né, um essencial, fala assim, não, é isso que eu quero, aí eu vou me aprofundar. Né?